Boa tarde, aqui é a professora Aldeni Carvalho. Vamos dar início a mais uma aula de língua inglesa. Começando o mês de março, 1º de 3 de 2021, dando início a mais uma aula remota. Vamos dar início ao livro didático. O livro didático, na página 9, vamos dar início à unidade 1, Unit 1, The World of Communication. A unidade 1 está intitulada O Mundo da Comunicação. Então, toda vez que inicia uma unidade, você tem um resumo, uma parte introdutória do que você vai encontrar na unidade. Então, nesta unidade 1, você tem um resumo antes das questões explicando qual a temática da unidade. Então, a temática da unidade 1 é o mundo da comunicação. Então, acompanhe o livro de vocês. In this unit, you will different activities focus on the ways people communicate. They may the test gives you some important hints to make a success oral presentation. All of the unit, you will be kept busy in activities that feature the following elements: James checklist, oral presentation, vocabulary, ways and act of communication, grammar, links, link words. Então, traduzindo, nesta unidade você conhecerá diferentes atividades com foco nas maneiras como as pessoas se comunicam. E o texto principal vai dar algumas dicas importantes para fazer uma apresentação oral bem-sucedida. Em toda esta unidade, você será mantido ocupado em atividades que apresentam os seguintes elementos: os gêneros que você vai ter que estudar, lista de verificação, apresentação oral, vocabulário, formas e atos de comunicação e a gramática, palavras de ligação. Então, a unidade 1 fala das maneiras de se comunicar. Então, todos nós usamos a comunicação. Se nós temos que passar um recado, se nós temos que falar com alguém, nós vamos usar um tipo de comunicação. E esse tipo de comunicação pode ser através do rádio, através do telefone, através de gestos, através de imagens, das emoticons. Então, tem várias maneiras de você usar para se comunicar com alguém. E esse tipo de comunicação vai utilizar a linguagem verbal, que é quando você utiliza o texto, utiliza as palavras, as frases. Mas também você pode usar uma maneira de se comunicar usando a linguagem não verbal, que são as imagens e gestos, que é a chamada linguagem visual. Na página 9, que é a primeira página da unidade, você tem o Quick Challenge. Quick Challenge é o desafio rápido. O que você vai ter que fazer nesse Quick Challenge? Look at the instructions below. Go through the page of Unit 1 and answer the question in your notebook. Então, você vai ver as instruções abaixo, você vai ler, você vai olhar as instruções que tem no item A, B e C, vai passar pelas páginas da unidade 1, passa a explorar, verificar e responda as perguntas em seu caderno. Letra A. Então, no Quick Challenge, a letra A, você vai fazer o quê? Find a picture of a girl talking on the landline phone. What section is the picture in? Você vai encontrar a foto de uma garota falando em um telefone fixo. E você vai dizer em que seção está esta imagem. Então, o que é uma seção? Se você não sabe ainda o que é a seção ela fica bem no alto da página, onde tem uma partezinha verde. Ela fica bem destacada o nome das seções. Tem uma partezinha verde, as letras é em branco. Isso aí é o nome das seções.
Então, no item A, você vai encontrar uma pessoa uma foto de uma garota falando em telefone fixo e você vai dizer em que seção está essa imagem. Então, você vai dizer se é a seção Words. Você pode dizer também se é Grammar Bits, se é Open Your Ears, Record. Então, tem várias seções. Aí você vai dizer o nome da seção no item A. O nome da... Dando continuidade. A letra B. Find the picture of a woman holding a baby. What animal can you see next today? Então, na letra B, o que você vai ter que fazer? Você vai encontrar a foto de uma mulher segurando um bebê. Depois que você encontrar essa foto da mulher, você vai dizer que animal você pode ver ao lado deles. Então, ao lado da foto desta mulher que está segurando o bebê, tem um animal. Aí você vai dizer qual é este animal. Qual é o animal que está ao lado da mulher segurando o bebê? Você vai explorar a unidade 1, você vai olhar as páginas e você vai encontrar esta foto da mulher segurando o bebê. Aí a resposta é: que animal você pode ver ao lado deles? Você vai dizer o nome do animal. Letra C. One of these pictures is not used. Is the unit. Which one? Na letra C, o que está dizendo? Uma dessas imagens não é usada nesta unidade. Qual delas? Então, abaixo da letra C, você tem a imagem 1, 2, 3 e 4. Então, dessas 4 imagens, uma imagem não pertence à unidade 1. Aí você vai dizer se é a imagem 1, a 2, a 3 ou a 4. Então, você vai verificar na unidade 1 estas imagens. Então, a que não aparece na unidade 1 é a resposta. Então, a letra C, você vai dizer a imagem que não aparece na unidade 1. Na página 10, vamos dar continuidade. Então, na página 10, você tem Talk about the topic, conversando sobre o tópico. Na página 10, você vai ter que fazer as questões 1, 2, 3 e 4. Observação. Para você responder as questões 1, 2, 3 e 4, você vai ter que observar as imagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que está abaixo das questões. O que são essas imagens? Essas imagens representam um tipo de comunicação, seja uma comunicação visual, seja uma comunicação por leitura, uma comunicação oral. Então, essas imagens representam um tipo de comunicação. Então, vamos lá, a primeira questão. What type of communication does each image below represent? Que tipo de comunicação cada imagem abaixo representa? Então, na primeira questão, você vai dizer se é uma comunicação visual, aí você vai dizer quais as imagens. O que é uma comunicação visual? Se é através de gestos, sinais gráficos, ou então um grafite. Aí você vai dizer que imagens são essas, quais as imagens que representam a comunicação visual, que é a comunicação que você vê, que ela não é falada. Também você vai dizer se é uma comunicação por leitura, você indica também qual é a imagem. Você pode dizer também se essas imagens representam a comunicação oral. O que é a comunicação oral? Que é através de rádio, que é através de uma conversa pessoal, cara a cara, ou então pelo celular. Então, na primeira questão, você vai dizer o tipo de comunicação e você vai dizer as imagens que representam esse tipo de comunicação. A segunda questão Which of these ways used to communicate or more come your daily life? Na segunda questão, você vai dizer qual destas formas de se comunicar é mais comum no seu dia a dia. Então, você vai olhar as imagens e você vai dizer qual desses tipos de comunicação você utiliza mais. Qual deles é mais comum no seu dia a dia. A terceira questão.
Which of these images do you consider the most innocent or intelligent? Why? Qual dessas imagens você considera mais inusitada ou interessante? Por quê? Então, das imagens que estão abaixo das questões, você vai dizer qual dessas imagens você considera mais interessante, a forma de comunicar mais interessante. E você vai dizer por quê. A quarta questão: do you communicate with anyone in English? If so, in what circumstances? And how often does it happen? Na quarta questão, você vai dizer: você se comunica com alguém em inglês? Aí você responde sim ou não. Em caso afirmativo, em que circunstância e com que frequência isso acontece? Se você se comunica em inglês com alguém, você vai dizer em que circunstância e com que frequência isso acontece. Se você não se comunica com ninguém em inglês, você coloca não. Na página 11, você tem o Explore the Tópico. O Explore the Tópico, você vai fazer somente a questão 1. Então, Explore the Tópico. Read the sentence and match them with the corresponding pictures on the previous page. Write the component is on notebook. Você vai ler as frases na questão 1 da página 11. Vai combinar com as imagens correspondentes na página anterior. Escreva as combinações, letras e números em seu caderno. Então, para responder a primeira questão, você vai ler as frases do item A até o item H. Essas frases que estão no item A até o item H se referem às imagens que estão na página 10. O que você vai fazer? Você vai relacionar estas frases com as imagens que estão na página 10. Por exemplo, na letra A, gestures are a form of non-verbal communication. O que está dizendo na letra A? Gestos são uma forma de comunicação não verbal. Você vai dizer qual é a imagem da página 10 que se refere ao item A. Aí você vai fazer a relação da letra e o número da imagem. Letra B. Radio is still a very popular and efficient means of communication. O rádio ainda é um meio de comunicação muito popular e eficiente. Qual é a imagem que se refere ao item B? Letra C. Face-to-face conversation with perhaps the most common from a communication among people. A conversa cara a cara é talvez a forma mais comum de comunicação entre as pessoas. Letra D. Cell phones are becoming more and more popular around the world. Os telefones celulares estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo. Letra E. Some people use ways to express their ideas by means of graffiti. Algumas pessoas usam paredes para expressar suas ideias por meio de pichações. Letra F. Single language interpret are people trained to translate spoken language into writing, facial expressions and movements. Os intérpretes da linguagem de sinais são pessoas treinadas para traduzir a linguagem falada em sinais com as mãos, expressões faciais e movimentos. Letra G. Smiley face, emóticos, and wicks help us express or feelings when we are text or chat on the net. Rostos sorridentes, emóticos e piscadelas nos ajudam a expressar nossos sentimentos quando estamos enviando mensagem de texto ou conversando na internet. Letra H. People you cannot see can read books if they are trained to read braille. Pessoas que não podem ver podem ler livros se forem treinadas para ler braille. Então, resumindo, na primeira questão da página 11, você vai relacionar todas as frases com as imagens que estão na página 10. Você vai usar letras e números. As combinações são letras e números. Letras se refere às frases e números se refere às imagens.